E fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira, sei que vocês estão com saudade de sempre fazer uns vídeos aí que a gente não fazia. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o jogo do meu peixe ontem na Copa do Brasil. O jogo que, eu tô com essa animação aqui para fazer o vídeo para vocês. O jogo foi horrível, foi eu acho o pior jogo que o Diniz fez, acho que no comando do Santos, um dos piores jogos que eu já vi o Santos jogar nos últimos tempos. Mas o Santos conseguiu garantir a classificação graças à boa partida que fez no jogo de ida. No jogo de ida, que inclusive tem vídeo aqui no canal, caso vocês queiram assistir, o Santos, eu fiz o pós-jogo, né, de Santos e Juazeirense, que era o adversário que o Santos ia enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil, e o Santos acabou vencendo esse jogo por 4-0. E no próprio vídeo que venceu o jogo, eu disse, o resultado ele é super elástico, ele é maravilhoso. Só que o jogo não condiz com o que foi o jogo, né? Apesar de o Santos ter vencido de 4-0, parece que foi um domínio total do Santos, o Santos jogou muito mal aquele jogo. Foram mais de 30 cruzamentos, sendo que poucos do Santos acertaram. E foi nesse único jogo que o Santos fez o seu primeiro gol de cabeça na Copa do Brasil, o seu segundo gol de cabeça na temporada, o que para um time que cruza o tempo todo é muito, mas muito perigoso. Mas eu também disse nessa partida que o Santos tá rodando muito, mas muito cruzamento, mas fez isso de uma forma inteligente. Apesar de ter errado muito, mas muito cruzamento, o Diniz utilizou muito o Bruno Marques. E o Bruno Marques, vocês sabem, é o melhor cabeceador do time, porque é o jogador mais alto, o atacante, centroavante, aquele que fica parado na área só para dar lance de cabeça. É aquele centroavante bem fraquinho, que não sabe fazer nada com o pé, tanto que é por isso que a gente fez esse jogo patético ontem. Mas para um jogo que você vai ter que dar muitos cruzamentos porque seu adversário é fechado, é muito interessante você jogar assim. O que foi que aconteceu? O Santos venceu o jogo de ida por 4-0, porque o Santos poderia muito bem ter no 1-0, que foi quase no final do jogo, na metade do segundo tempo, ter parado ali de jogar. Mas graças a Deus o Santos continuou jogando, porque esses 4-0 garantiram a classificação. Porque como vocês estão vendo aí no vídeo, no título do vídeo, e como vocês provavelmente devem ter visto no Google, ou devem ter visto o jogo mesmo, o Santos perdeu para Juazeirense, lá em Juazeiro, né, por 2-0, um jogo em que eu fiquei muito assustado, porque eu achei que o Santos ia tomar 4 gols da Juazeirense naquele jogo. Eu realmente falei assim, não, né, eu não estou conseguindo ver isso. E eu vou explicar o que levou o Santos a fazer um jogo tão ruim como esse. Primeira coisa, o Diniz não foi com os titulares. O Diniz sabe que um jogo muito importante para a carreira dele, para a sequência dele como treinador do Santos Futebol Clube, é o jogo que vai ter no domingo, que vai ter às 4 horas da tarde, Santos e Corinthians, um clássico, né, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo, que vai acontecer na Vila Belmiro, e o Santos precisa ganhar, é crucial ali no Brasileiro. Se perder ainda está numa situação estável, mas pelo futebolzinho patético que está jogando, é muito bom que uma vitória num clássico, né, que é um Corinthians e Santos, vai dar um super ânimo no time, ainda mais se os jogadores como Marinho, o próprio Lucas Braga, Jean Mota, que são jogadores que estão muito embaixo no elenco do Santos, ou Felipe Jonathan, se fizerem um gol, vai dar aquela alavancada, aquela moral. Mas como que foi o jogo de ontem? O Santos o Diniz poupou todos os reservas, Marinho não jogou, Marcos Guilherme não jogou, não entrou como titular, Carlos Santos, os principais jogadores do Santos não entraram para jogar. E logo de cara a gente já vê o maior problema desse Santos Futebol Clube, que são as duas laterais. Felipe Jonathan, a Avenida, e Pará, né, o idoso, lá do outro lado, na lateral direita. Como vocês sabem, um jogador que já disputou o mesmo campeonato por outro time não pode jogar na Copa do Brasil, ou seja, o Santos não poderia entrar nem com o Camacho, nem Danilo Bosa, nem o Moraes, que é o titular na nossa lateral esquerda. E esse jogo provou mais do que nunca que é impossível Felipe Jonathan ser titular nesse time. É impossível. Eu acho que foi uma das piores partidas que o Felipe Jonathan fez com a camisa do Santos. O Felipe Jonathan que foi engolido, massacrado, destruído pelo Ian, que é um jogador que era reserva do Juazeirense, virou titular e deu um baile no Felipe Jonathan. Baile. E o Felipe Jonathan faltou até caçar
fazer um cafezinho, um pão com manteiga lá na chapa pro Ian, porque ele deitou e rolou o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo. E do outro lado, o Pará só fazendo besteira. Nunca vi ele tirar uma bola lá atrás. Todas as vezes que ia pro ataque, quando ia, que é um milagre ali, que ele só fica ali no meio de campo, não faz nada, não consegue nem ficar na lateral, fazia errado, como foi o lance do primeiro gol, e foi horrível. O primeiro gol do Juazeirense saiu de uma tirada de bola do jogador do Santos, que foi o Pará. O Pará fez o lançamento pro Ângelo, e o Ângelo, né, poderia avançar, mas estava muito marcado, foi dar o passe pro Pará, né, e ele acabou dando o passe errado, mas muito por culpa do Pará também, que não estava na distância correta, não estava do lado correto. Então teve todo o espaço, toda a lateral assim, para o jogador do Juazeirense correr. Foi isso que ele fez, cruzou para o meio. E é claro que o Felipe Jonathan não estava acompanhando, né, o atacante, o Ian. E aí saiu o gol do Juazeirense. E naquele momento eu já fiquei meio desesperado, porque eu estava vendo que quando joga Pará e Felipe Jonathan, o Santos que tá assim, cai para cá. Não é nada o Santos. E foi isso que aconteceu. Num erro do Pará, num erro absurdo do Felipe Jonathan, saiu o gol do Juazeirense. Para piorar, o gramado lá do estádio do Juazeirense é um dos piores gramados que eu já vi na minha vida. Esburacado, irregular, horrível. É mais fácil jogar na rua, no asfalto da rua, do que jogar naquele gramado que o Santos estava jogando ontem. E o fato da Juazeirense treinar lá, mandar os seus jogos lá, fez com que eles conhecessem muito o gramado. Então a todo momento eles sabiam como andar batendo a bola, a força que tinha que dar no passe, o efeito que tinha que dar na bola. Então tudo isso favoreceu muito o Juazeirense. Mas é óbvio que o Santos não podia tomar um sufoco desse para um time da Série D, né? O Santos ainda entrou com Pirani e com Zanocelo e foram horríveis, não fizeram absolutamente nada. O Pirani, que é um jogador que o Diniz gosta muito, que eu particularmente não vejo nada. Começou bem no Santos e agora, assim ó, caindo. Tá jogando nada. E o Zanocelo, que chegou como esperança na contratação. Inclusive, no segundo vídeo do canal, que eu falei um pouquinho sobre o Zanocelo, eu derramei elogios pra ele. E agora eu me arrependi muito, porque realmente é um jogador que não tá no nível do Santos. E tá lá só pra passear, entra, não faz nada e ainda atrapalha, porque ele não ataca, não arma e não marca, ele não faz absolutamente nada o jogo inteiro. E o Santos, né, que entrou com o Bruno Marques também não fez nada. Colocaram o Marcos Leonardo de ponta, sendo que ele é centroavante, nunca jogou de ponta na vida dele. Então assim, foi um dos piores jogos do Diniz no mando do Santos. Ainda teve o segundo gol do Juazeirense, numa bola aérea, que é só assim que o Santos toma gol também. O Juazeirense numa cabeçada, a bola voltou, fizeram um gol no rebote, porque não tem ninguém marcando. E de toda essa partida do Santos, dos jogadores que começaram como titular, eu só tenho que elogiar dois jogadores. Wagner Leonardo e o goleiro João Paulo. Os dois fizeram uma baita partida, jogando muito bem, principalmente o Wagner Leonardo. Se não fosse ele, o Santos era para ter tomado demais a partida, botar ainda mais em risco a classificação. Mas no segundo tempo, o Diniz, percebendo que a situação estava muito ruim, o Juazeirense estava mandando no jogo, colocou o Carlos Sanches, Marcos Guilherme, e aí o time, né, deslanchou, já começou a jogar muito bem. Só que aí, a partir dali, já fica aquela derrota vexatória e vergonhosa, e vai ficar para sempre marcada na história do Santos como uma das piores derrotas da história do Santos Futebol Clube para um time de Série D do interior da Bahia, o que realmente não pode acontecer com o time, um dos maiores times da história, que é o Santos Futebol Clube. Saiu hoje o sorteio da Copa do Brasil, e o Santos vai encarar agora o Atlético Paranaense na próxima rodada, no próximo dia que vai ter de Copa do Brasil. Acho que o Atlético é favorito, mas com o Santos nunca pode dar mole. Vou fazer um vídeo ainda falando de como ficou, né, esse sorteio e quem eu acho que vai passar para a semifinal. Queria agradecer a todos que assistiram. Já sabe o que tem que fazer, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado a todos que assistiram e falou, galera, tamo junto!